Olá, amigos que nos acompanham no blog Política no Forno, você que está conectado em nossa transmissão aqui no Facebook. Eu sou Ismael Alves e a partir de agora a gente vai conversar com o ex-prefeito da cidade de Xangrande, Daniel Alves, conforme noticiamos. Daniel faz parte, ou melhor, é a continuidade de uma série que iniciamos aqui com pré-candidatos a prefeitos. Também estaremos conversando com pré-candidatos a vereadores. Na segunda-feira, conversamos com Gustavo da Serraria, que é vereador em Gravatá, é pré-candidato a prefeito pelo PV. Hoje, quarta-feira, nosso bate-papo será com Daniel, que é pré-candidato a prefeito pelo PSC. E na próxima quinta-feira, amanhã, conversaremos com Darita, que é pré-candidato a prefeito pelo PL. Daniel foi vereador, foi vice-prefeito em Xangrande e foi prefeito por 3 vezes. E agora é pré-candidato em Gravatá. Para a gente iniciar essa conversa, a gente, antes que tudo, agradece a Daniel por ter aceito nosso convite. Daniel, muito boa noite. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Boa noite, Ismael. Boa noite a todos os internautas. É um prazer muito grande estar com você, tendo essa oportunidade de falar a respeito de política e principalmente sobre esse processo em Gravatá. Muito bem, Daniel, uma pergunta que muita gente se faz é que você tem uma longa história na política de Xangrande e que de algum tempo para cá você anunciou que esse ano disputaria as eleições em Gravatá. E você chegou a transferir o seu domicílio eleitoral e de fato tem feito uma pré-campanha. O que é que fez você tomar essa decisão de sair para Xangrande e para Gravatá? Olha, Ismael, depois de ter um período de 40 anos na política em Xangrande, e fiquei viúvo, fui morar em Gravatá, casei em Gravatá, e por essa situação eu comecei a sentir o desejo de fazer parte daquele processo administrativo e assim tomei a decisão de ir para Gravatá. Hoje eu continuo com o mesmo desejo que tinha por Xangrande, eu admiro, eu luto por Xangrande, mas o nosso objetivo firme agora é Gravatá. Como é que você avalia o tempo que esteve atuando diretamente na política de Xangrande, seja no legislativo, seja como vice-prefeito, ou também como esteve nas 3 vezes como prefeito? Como é que você classifica essa sua passagem por Xangrande? Olha, Ismael, como vereador, eu fiz a minha parte, trabalhei excessivamente durante 4 anos, e foi muito importante, do ano de 83 a 88, né? Em seguida, eu fui prefeito, vice-prefeito, e foi assim muito importante para mim como vice-prefeito. Eu tive uma oportunidade também de assumir quando eu era vice-prefeito e fiz um trabalho muito bom durante 9 dias. E depois, como prefeito, 3 mandatos, eu dei meu tudo fazendo o melhor por Xangrande, fazendo de Xangrande uma cidade diferente, uma cidade referência, tanto na área da educação como saúde, e como a infraestrutura, que até hoje Xangrande continua uma cidade referência. Nós temos ouvido nos comentários de pessoas que gostam de abordar política, comentários populares, informações de que você possivelmente teria saído da cidade de Xangrande e decidido ir para Gravatá em virtude de não ter sido vitorioso no processo eleitoral de 2016. Você foi vitorioso em 2012, não foi em 2016. Essa sua ida para Gravatá teria alguma relação com esse processo eleitoral de 2016? Veja, Ismael, quem disputa a eleição está com possibilidade de ganhar ou de perder. Em 6 vezes que disputei, ganhei 5. Então, eu não acho que isso me tirou ânimo, nem tirou o desejo de lutar por Xangrande. Isso aí, as pessoas que comentam, são pessoas que não têm visão, né? Tanto não tenho medo de disputar nem em Gravatá, nem em Xangrande, ou em qualquer lugar, porque me sinto um homem preparado, né? As pessoas que falam essas coisas, pessoas sem noção, mas os políticos que têm um entendimento melhor, sabem que quando a gente está tomando uma decisão desse porte, nós estamos enfrentando um grande desafio na vida.
Então, eu tive a oportunidade de 2004 participar do processo de Gravatar. Não fui candidato, mas já desejava ter a oportunidade de administrar Gravatar. E agora, com essa situação que estamos, morando em Gravatar, o meu desejo é lutar por Gravatar. Não há medo e nós estamos prontos para esse processo. Você falou agora, Daniel, que em 2004 você teve a oportunidade de disputar em Gravatar. 2004 foi o ano que você encerrou o seu segundo mandato em Xangrande, correto? Correto. Então, como é que existiu esse desejo? Naquele período você já tinha vínculo com a política de Gravatar? Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha, eu sempre tive um entrosamento muito grande com a política de Gravatar. Com políticos como Prequer, como Fernando, João Batista e tantos outros que nós tínhamos entrosamento. Eu participava ativamente do processo da eleição daquela oportunidade de 2004 e ali, estando eu no PMDB, Luiz Prequer também e Danilo, que é vice-prefeito hoje, chegou-se a uma conclusão, e o próprio governo do estado, que tinha feito um acordo naquela época com o atual prefeito, eu não disputei em virtude de sempre ter o objetivo de fazer parte de grupos. E hoje eu sei que a decisão que eu tomei naquela oportunidade foi correta, porque era uma decisão que não era minha só, era de um grupo político. Hoje eu estou em Gravatar com esse mesmo objetivo e com a mesma desejo que tive em 2004. Em 2004, você relatou para a gente que esteve na iminência de repente, disputar a prefeitura e que houve um recuo devido a uma decisão tomada em conjunto. Você, inclusive, utilizou a expressão grupo. Para você, hoje, a sua pré-candidatura. A sua pré-candidatura hoje, ela é uma coisa irrevogável ou você acredita que todo o processo político precisa ser discutido até o último momento? Olha, Ismael, hoje eu tenho a visão que sempre tive na política. Nós não podemos fazer política sozinho, nem isolado das pessoas que têm um desejo de construir Gravatar, de mudar Gravatar, de trazer novidades e trazer um progresso para aquela cidade. Então, hoje eu estou junto, continuo com o Darita, com o Valdemar Borges, com todo esse grupo de oposição, né? Quem faz parte do PMDB, quem faz parte do Partido de Darita, tanto eu, doutor Hildo Pimentel, e tantos outros que fazem parte, vereadores. Eu não posso deixar de estar conversando com esse pessoal e de chegarmos, no final, ao entendimento que a gente tem uma candidatura sólida e uma candidatura capaz de mudar Gravatar. Eu estou preparado para isso. Uma vez que nós fazemos parte de um processo e conversamos com vários segmentos, nós não podemos deixar de considerar que, uma vez que meu nome não tenha desempenho, eu poderia estar apoiando outro no grupo. Agora estou pronto e preparado para ser prefeito de Gravatar e para mudar Gravatar e trazer para Gravatar a dignidade, o desempenho e a estrutura que Gravatar precisa, tantas outras coisas mais. Gravatar hoje tem uma oposição com núcleos diferentes. Temos aqui, como citamos no início da nossa transmissão, Gustavo da Serraria, pré-candidato pelo PV. Você é pré-candidato a prefeito pelo PSC. Darita é pré-candidato a prefeito pelo PL. Temos aí o empresário João Paulo, que já foi vice-prefeito, foi vereador. É um possível pré-candidato, ou melhor, é pré-candidato, não tem isso de possível pré-candidato. Ele é pré-candidato e pode mais na frente também recuar ou não da decisão. E dentro do PSB também tem o padre José Lito Gomes, tem o vereador também Pedro Martiniano, o ex-vereador, que é pré-candidato a prefeito pelo PROS. Existe uma especulação quanto ao nome do doutor Hilton Pimentel, que em algum momento chegou a declarar que não teria interesse.
mas nesse momento seu nome chega a ser cogitado e defendido, sim, por algumas pessoas ou alguns grupos. Enfim, é um nome que está dentro do cenário, igualmente a todos os demais, e tem também o prefeito Joaquim Neto, que já não integra a oposição, claro, mas pretende renovar o mandato nas eleições deste ano. A falar sobre a oposição, como é que você vê esses nomes que estão aí como possíveis postulantes, ainda pré-postulantes, ao cargo de prefeito nas eleições deste ano? Olha, Ismael, tem Gustavo, como você falou, João Paulo, o padre Joselito, e falei em Darita antes, e falei que vereadores e também deputados, né, como também o nosso deputado André Ferreira, todos estão entrosados e prontos para conversar e trazer para este momento uma decisão correta. Nós sabemos que todos que estão imbuídos na oposição só têm um desejo, é mudar Gravatar, é trazer para Gravatar toda uma infraestrutura de saúde, tudo que Gravatar precisa. Então eu vejo nesses pré-candidatos que todos estão com um pensamento nessa direção, tá certo? E nós não podemos deixar, e esta é a minha visão, de conversarmos sempre e de discutirmos para encontrar a saída certa. A saída certa é a união de todos esses pré-candidatos em função de uma candidatura que o povo aceite, que o povo compreenda que é a melhor dentro desse contexto político que nós estamos lutando por ele. Recentemente houve o fim do prazo para pessoas que desejam concorrer nas eleições deste ano, para que elas pudessem definir ou escolher os partidos pelos quais elas estariam habilitadas a concorrer. E tivemos aí algumas novidades, como por exemplo, o vereador Dodi Flores tomou a decisão de reatar a aliança política com o prefeito Joaquim Neto, voltou para o grupo do prefeito. Em contrapartida, tivemos aí os vereadores Nego Suíno e também Júnior de Paulo, que em seguida tomaram a decisão contrária, saindo da base do prefeito e passando a integrar a oposição, precisamente o bloco que hoje é composto pelo PSB. Como é que você vê essa movimentação, esse vai e vem? O que é que você considera de tudo isso na política? Pois, Ismael, quando a gente está numa hora dessa de definição de partidos, de candidaturas que vão se consolidar lá na frente, há sempre as pessoas que estão buscando uma posição em que possa garantir ou a sua reeleição ou uma eleição que é próprio de uma disputa, né? O que eu vejo é assim, as pessoas que estão decidindo o correto, de acordo com o desejo popular, essas pessoas estarão dando o passo certo, né? Aquelas pessoas que tomaram decisões erradas e foram para um segmento que o povo está cansado, que o povo não deseja mais, então essas pessoas certamente deram um passo muito errado. Eu respeito cada pessoa que quis ficar no partido A, B ou C, os vereadores atual que tomaram posições e certamente na avaliação deles, eles fizeram melhor, mas todos passarão pelo crivo da população, né? Pelo voto, pela disputa. Então é uma preparação de cada um, são posições que muitas vezes vai levar esses pré-candidatos a uma derrota muito maior. E os que acertarem estarão vencendo as eleições, né? Eu tenho um partido hoje que nós colocamos, temos 27 pessoas que são pré-candidatos e certamente vamos acomodar as vagas que temos, como todos os partidos têm. E eu vejo assim, cada qual que se posicionou dessa maneira ou daquela, vale o respeito, porque eu não vejo nenhum pré-candidato como uma pessoa que seja indigna de estar ali, porque todos vão passar pelo crivo da população, pela avaliação, pelo trabalho que se faz.
Muito bem. Estamos conversando com o ex-prefeito da cidade de Xangrande, pré-candidato a prefeito do município de Gravatá, Daniel Alves, ele que faz parte do PSC. A você que está chegando agora na nossa live, dá aquele like se você estiver gostando do conteúdo, deixe seu comentário também e compartilha para que mais pessoas possam acompanhar esse momento onde a gente tem promovido a igualdade entre pré-candidatos, o tratamento isonômico que a gente faz questão de atribuir para que todos tenham a oportunidade de falar aos nossos telespectadores, aos leitores do nosso blog, a você que nos acompanha nas redes sociais. Daniel, ainda falando sobre o cenário político de Xangrande e Gravatá, na verdade, uma vez que hoje você está atrelado a esses dois municípios que, de qualquer forma, estão em Gravatá, sua história continua também sendo muito forte na cidade de Xangrande. Uma pergunta que foi feita aqui por um dos nossos internautas é o Cristiano Cruz. Ele pergunta se você não acredita que existe uma diferença entre administrar uma cidade pequena, como Xangrande, e uma cidade maior, como Gravatá. Se isso daí não poderia representar alguma dificuldade para você. Olha, Ismael, eu quero dizer a esse internauta que nós estamos preparados para administrar a cidade de qualquer porte. Não é só Gravatá. Eu tive no mês de janeiro de 2005 até junho em Vitória de Santo Antão como secretário de Administrador e Finanças. Fui à altura do que Vitória precisava. Na oportunidade, o prefeito era José Aglailson, um homem que me deu muito apoio, e eu fiz um trabalho excelente. A cidade do Porto de Gravatá tem muitos problemas. São gravíssimos os problemas que você tem para ser resolvido. Quando você inicia uma gestão desse porte para atender uma expectativa muito grande da população, então, para quem está preparado, isso não é nada. Porque eu não vou administrar Gravatá, eu, Daniel, sozinho. Eu serei o comandante de uma equipe. Nós vamos estar montando uma equipe à altura de Gravatá, uma vez que eu seja candidato e uma vez que eu ganhe a eleição. Nós estaremos preparados para chegar em Gravatá e fazer uma diferença com uma administração que Gravatá faz muito tempo que viu. Então, estou preparado. Quero dizer ao amigo que me encontro totalmente preparado. O tamanho da cidade de Gravatá não significa nada quando você tem uma condição de fazer uma gestão orçamentária à altura e fazer uma gestão com uma equipe digna, né, e séria. Isso nós temos em Gravatá pessoas que conhecem tudo, né? As ações da prefeitura, ela é feita por cada secretário, por cada diretor, e o prefeito vai acompanhar o que é que está acontecendo em todas as áreas, e eu tenho preparação para isso, tenho competência, graças a Deus, minha vida toda foi trabalhando em gestão pública. Muito bem, estamos conversando com o ex-prefeito da cidade de Xangrande, Daniel Alves. Você que está chegando agora na nossa transmissão, dá aquele like, compartilha. E lembrando que na próxima quinta-feira, já amanhã, na verdade, nosso entrevistado será o pré-candidato a prefeito Júnior da Arita, pré-candidato a prefeito de Gravatá, pelo PL. Continuando o nosso bate-papo, Daniel, estamos num momento onde o mundo inteiro tem enfrentado uma dificuldade terrível. Essa pandemia do novo coronavírus mexeu com todo mundo, tem mexido com todo mundo e tem exigido também que os gestores em todas as esferas façam seu papel de uma forma muito eficiente. A começar pela gestão municipal, que já estamos conversando sobre, como é que você avalia hoje em Gravatá a atuação do prefeito Joaquim Neto? Você acredita que a gestão tem feito o que é possível fazer? Enfim, como é que você classifica esse momento da pandemia e precisamente sobre Gravatá? Olha, Ismael, na minha vida eu nunca passei um momento feito esse, né? É um momento em que nós temos que estar em casa, nós temos que seguir muitos controles externos, tanto do ponto de vista do município, do governo do estado, da União. E nós sabemos que a nossa cidade de Gravatá, ela está muito carente de um trabalho diferente. Nós temos em Gravatá uma UPA que está lá fechada, que poderia estar atendendo especificamente
ao pessoal que estão sendo acometido pelo coronavírus, né? E essa necessidade de fazer um trabalho mais intenso, né? Eu vejo o centro da cidade, às vezes, todo isolado. Parece que é uma coisa tão importante nesse combate, mas eu vejo também nos bairros a população totalmente desprotegida, falta de orientação, não é? A fiscalização que se tem no centro da cidade não tem lá nos bairros, onde há aglomerações em todos os lugares e precisa-se de estar junto das pessoas. É um momento de conscientização, todos precisam de saber que cada qual tem que fazer sua parte. Existe a população mais jovem, que precisa de ter um cuidado maior, porque o jovem muitas vezes está pensando que ele não vai ser acometido. Mas um estudo feito pelo Ministério da Saúde detectou que há uma grande quantidade de jovens acometidos e quando esses jovens estão sendo acometidos, eles estão levando, às vezes, para a casa do pai, dos avós, levando e fazendo a transferência desse vírus. Então, Gravatá precisa de mudar, estará recebendo dentro de poucos dias 8 milhões, e eu acho que precisa urgente de pegar aquela UPA e transformar numa prontidão para o coronavírus, como também tratar a realidade que acontece. Gravatá precisa de um apoio todo especial. Gravatá tem uma população grande, tanto a população local, que pelo IBGE é 84 mil, e tem aquela população flutuante, que também precisa estar sendo atendida. E eu vejo que a prefeitura ela tem falado muito e feito pouco para manter um controle da população nesse momento tão sério, né, e tão grave, que nós devemos considerar. Cada cidadão, cada pessoa tem que saber que o que o município fizer é muito pouco ainda, mas o que nós precisamos de colocar em mente é que cada um de nós temos que levar a sério, ter o cuidado do isolamento e os contatos que a gente tem lá na rua, para não levar para dentro de casa e estar transferindo esse coronavírus para outras pessoas. Falando sobre o governo do estado, recentemente vimos aí que 5 cidades da região metropolitana do Recife e Recife adjacentes ali, alguns municípios aos arredores de Recife, estão tendo aí a quarentena mais rígida. Você acredita que é necessário? Você acredita que a gestão de Paulo Câmara tem sido eficiente durante a pandemia? O que é que você opina a respeito do governo do estado nesse momento? Pois, mas o governo do estado está fazendo a parte dele. Pernambuco é um dos 4 estados com mais casos no Brasil, né? Variando 4 ou 5, depende de cada dia quando sai o resultado. E deve-se ter um cuidado muito maior. Está sendo feito um trabalho pelo governo do estado que é necessário, tá certo? Mas se precisa fazer muito mais. E eu sei que com os recursos que estão para chegar nos estados, nos municípios, eu acredito que haverá um avanço muito maior na condição de oferecer à população mais segurança. Eu acho importante todo o trabalho que está sendo feito nesse momento. Se várias pessoas acham que não precisa, mas eu estava vendo um relatório ontem da cidade de Bérgamo, na Itália. É uma cidade que está 100% isolada, 100% parada e um caos instalado na área de saúde. E a gente tem que cuidar para que o nosso estado, o nosso município e o nosso Brasil saia logo dessa condição de curva crescente e passe para decrescente, e assim que a população se proteja e a gente tenha um bom resultado. Eu acho que o estado de Pernambuco está fazendo a sua parte, não tenho nada a reclamar e sei que precisa fazer muito mais. Muito bem. Continuando a falar com o pré-candidato a prefeito de Gravatá, Daniel Alves. Daniel, fala sobre a educação.
existem comentários, uma vez ou outra surgem comentários de que você não foi um prefeito que cumpriu com sua obrigação quanto à classe dos professores na cidade de Xangrande. Como é essa história, Daniel? Esclarece para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre a sua atuação quando esteve como prefeito de Xangrande. Você, de fato, teve complicações com a classe? Você deixou de cumprir com o que é determinado por lei com a categoria dos professores? O que é que você diz a esse respeito? Olha, Ismael, no período que eu estava na prefeitura, o sindicato ele sempre luta e eu sempre respeitei o sindicato, mas eu tive um mandato de 2013 a 2016 que eu acredito que nenhum município no estado de Pernambuco tenha feito o que eu fiz em favor dos professores. Eu comecei o ano de 2013 com um piso de salário de R$ 2.298, quando naquela oportunidade o piso nacional era apenas 1.573. Então veja, no decorrer de um ano, nós tivemos um aumento na folha de pagamento considerável, ao ponto que na educação a folha chegava a 68%, só a parte de educação no total geral da folha. Veja o que é você administrar um município pagando 68% na área de educação e ficando apenas um restante muito pequeno para todas as áreas. Saúde levava 26%. Então, ao professor eu paguei a mais do que o piso nacional, começando em 2013, um valor de R$ 731 a mais do que o piso. E isso significou um valor muito grande e foi até o final do meu mandato eu sempre pude enquadrar os gastos de pessoal por conta da folha de pagamento. Então, o professor de Xangrande não reclamou isso. Algumas pessoas que, às vezes, é funcionário público e quer levar aquela mesma proposta que foi levada na campanha, que o marketing, às vezes, engana muitas pessoas, falam isso. Mas, para o professor, eu paguei o maior salário daquela época. Tá certo? Para você ter uma ideia, deu um valor a mais do que o PIS nacional, de 3.800.000 que eu paguei aos professores de Xangrande. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida disso, eu posso mandar um relatório para você comprovar, para você ver e tirar sua dúvida de que eu paguei corretamente aos professores. E não foram os professores que têm... O professor de Xangrande não tem raiva de mim, não me condenam. Algumas pessoas que são envolvidas com política falam essa besteira, mas eu quero estar à disposição de qualquer pessoa que quiser tirar sua dúvida. Eu posso mandar um relatório, porque é um documento público, e eu quero estar deixando isso muito claro, tá certo? Eu hoje fico muito triste quando vejo Gravatá ainda não ter se ajustado com o piso, né? Como é que você tem acompanhado essa situação de Gravatá com relação aos professores? Existe alguma reivindicação da classe que você tenha tomado conhecimento? Você acredita que a gestão tem agido como deve com os professores? Já que estamos falando sobre essa categoria de profissionais, o que você diz a respeito de Gravatá? Olha, Noel, eu não sei como é que um gestor ele não paga o piso, porque o piso é feito de salário mínimo. Você não pode pagar menos. Não tem justificativa. Até porque eu já vi várias vezes alguns vídeos do atual prefeito falando que Gravatá tem uma arrecadação alta, que não tem dificuldade de pagamentos. Então não se justifica isso, né? Muito bem. Daniel, a gente fez uma avaliação sobre a Covid-19, sobre as ações em Gravatá, sobre a forma com que o governo do estado tem conduzido esse momento, e a gente voltou para o cenário municipal, que inclusive a gente vai tornar a abordá-lo ao decorrer dessa conversa, mas eu gostaria também de ver o seu posicionamento com relação ao governo federal.
É claro e notório que na eleição de 2018 você esteve apoiando o presidente Jair Bolsonaro, inclusive tendo antecipado o apoio bem antes de muita gente, no momento que ele ainda era considerado uma incógnita quanto ao resultado das eleições. Digamos que você tenha chegado de primeiro momento. Passado algum tempo, após as eleições de 2018, estamos em 2020 e já no segundo ano do mandato do presidente, qual é a sua avaliação quanto ao presidente Jair Bolsonaro hoje e como é que você vê o país sendo conduzido nesse momento de pandemia? Olha, Ismael, a mesma posição que eu tinha quanto a Bolsonaro quando estava na campanha, eu tenho hoje. Ele está sendo um bom gestor, ele está levando o país pelo caminho certo. E nesse momento de pandemia, eu vejo que o governo federal tem feito sua parte com muita veemência. Há muitas críticas por conta de palavras, de pronunciamentos, tá certo? Mas vamos para as coisas sérias. Um governo que num ano e 5 meses praticamente não cometeu desvio de verbas. Né? Eu posso ver como um governador adquiriu um equipamento por 180 mil e o governo do estado por 23 mil. O governo federal, desculpe. Então esse governo é um governo sério. Está enfrentando os radicais, os esquerdistas que não têm objetivo em prol da população. Há um grupo de pessoas e de políticos que eles não têm desejo de ver o bem para o país. Enquanto pior, melhor. Então, eu não quero aqui fazer crítica a governos passados, mas quero fazer aqui, por esse governo que está no momento, tem sido um governo sério, um governo que trabalha com muita dificuldade. Você sabe que tem todos os segmentos de esquerda, segmentos contrários, que estão querendo atrapalhar o governo. Né? Há uma parte da imprensa que não tem o desejo de levar notícias sérias para a população, e nós sabemos que hoje o país é um país que o pessoal veste a camisa, que a bandeira tem um sentimento, que todo mundo tem aquele sentimento patriótico, né? A gente quer ver nossa pátria forte, o nosso país acima de picuinhas, né? Um país que está na visão de desenvolver, de crescer, né? Você nunca viu na história do país um juro tão baixo. O juro hoje está na faixa de 3,5%. Na história do Brasil nunca teve isso. Então esse juro baixo significa que logo que nós passarmos essa pandemia e que o Brasil retomar as atividades econômicas, esse país vai dar um pulo, ele vai reagir com força, porque o povo brasileiro é um povo guerreiro, um povo forte. Os empresários estão sofrendo muito, mas eles vão reagir porque o governo está chegando perto. Todo o apoio que foi dado, tanto do ponto de vista de dar uma proteção financeira à população, como também de garantir ao sistema de saúde a infraestrutura, suporte financeiro para os estados e municípios, isso é que deve ser feito e que está sendo feito. Há uma acomodação nessa gestão do presidente Bolsonaro, em que toda a área da justiça, a área da imprensa, a área política está se acomodando a um novo momento. Então eu respeito muito isso e a nossa posição é essa. Essa saída recente aí dos ex-ministros Luiz Mandetta da Saúde, Sérgio Moro, que era ministro da Justiça e Segurança Pública, como é que você avalia? Veja, Ismael, o presidente, ele é igual ao prefeito, ao governador, ele tem as autoridades ou a autoridade que a Constituição lhe determina. Então, dentro da área de gestão, isso muitas vezes é necessário. Eu, para ter uma saúde de qualidade em Xangrande,
teve um mandato que eu troquei secretário 4 vezes de saúde. Esse pessoal não roubaram, esse pessoal não foram contra mim, mas tinha uma necessidade de ajustes em algumas áreas que precisava de ser mudada. Às vezes o secretário não tinha um tempo adequado e eu tive que ajustar de acordo com a condição do secretário e com a condição que eu desejava trazer para a população. Isso não é diferente na presidência da República. O presidente, ele está fazendo o que deve ser feito. Quando a saída de Mandetta, como do Sérgio Moro, eu achei assim, Ismael, Mandetta, ele teve a saída, teve uma postura mais diferente. E já o ministro da Justiça, ele saiu de uma forma que eu não achei sábia. Alguém que está participando de um governo, se não dá mais para ele deve sair, agradecer, ser grato à população, porque o governo está lá por conta da população, mas os ministros, os secretários, todos também estão lá em função de trabalhar pela população. Então, a saída do presidente, do ministro da Justiça, foi muito, assim, foi coisa pequena, sabe? Que um homem da altura de Sérgio Moro, que eu tenho muito respeito por ele, não deveria ter feito. Eu não sei se foi por influência ou pela própria vida dele, que ele foi sempre como juiz, e ali, como na área política, vem muitas coisas diferentes e muitas dificuldades que, na condição e na capacidade que ele tem, era para ele ter absorvido aquilo com uma coerência maior e não trazer o país para um debate desse aí. A imprensa está fazendo nojo, tem canais de televisão que faz nojo você ligar a televisão, porque eles não visam trazer notícias edificantes, ajudar, fazer um trabalho em prol da população brasileira, é só tentando destruir o governo. E se destruir o governo, destrói o Brasil. O Brasil está no momento de que precisa de muito apoio, precisa de uma condição de contribuição de toda a sua população, tanto da parte empresarial, como da parte política, como da parte da sua população. O governo está fazendo a parte dele. A população recebeu os recursos, estão recebendo, está havendo um certo equilíbrio. Precisa-se de que a população se contenha, tenha também um pensamento em prol do Brasil. Nós não podemos pensar em prol de presidente, de político, não, é o Brasil. E para beneficiar o Brasil, nós precisamos fazer a nossa parte. Muito bem, para a gente finalizar esse comentário no âmbito da política nacional, precisamente a respeito do governo federal, e em seguida voltar para o cenário municipal de Gravatá, eu queria ver com você, Daniel, como é que você considera a política econômica praticada hoje pelo governo Bolsonaro, tendo à frente da parte de economia o economista, que é o ministro Paulo Guedes. Você acredita que, no momento, o que tem sido feito é o que está ao alcance? Acredita que ainda o governo está em fase de busca de equilíbrio quanto a ações, ou, de fato, o que a gente vivencia na economia brasileira é reflexo dessa pandemia, dessa qualidade? Enfim, como é que você classifica o governo Bolsonaro quanto à questão econômica, precisamente sobre a condição do Paulo Guedes? Paulo Guedes tem sido um ministro exemplar, um dos poucos ministros que veio para fazer a diferença. E nesse momento o Brasil estava preparado, ou há dias atrás, antes da pandemia, estava preparado já para um crescimento que poderia chegar até 2,5% esse ano, de 1,5% a 2,5%. Então, o Paulo Guedes, ele consegue levar a economia com muita responsabilidade, uma vez que o dinheiro público não é desviado. O dinheiro público não está indo beneficiar pessoas isoladas ou grupos isolados. A economia, a tendência é crescer, é melhorar, e o governo recuperou toda essa estrutura, né? Nós vimos a Bolsa de Valor
chegar até 120 mil pontos. Hoje ela está nessa condição porque há motivos que, nesse momento, a economia não poderia estar diferente. Se está aqui com dificuldade, se o crescimento, previsão será negativo, mas não será do Brasil, será do mundo inteiro, né? Então, o Brasil ele está preparado para, na hora que passar essa pandemia e retomar as atividades, ele vai crescer, porque os empresários brasileiros, eles estão acreditando no país, né? A economia está muito boa, ela está indo pelo caminho certo, não poderia ser diferente. Nós vemos aí essa alta do dólar, claro que tinha que aumentar. Nós temos um barril de petróleo que chegou a 20 dólares, quando estava 90, chegou até a 100. Então, a queda do petróleo, do preço do petróleo, é porque não há consumo. O mundo inteiro está com uma estagnação na área de produção de petróleo e não poderia ser diferente, né? Mas o ministro Guedes, Paulo Guedes, ele realmente preparou o Brasil para essa pandemia agora. Ele vem trabalhando com muito esforço e a equipe econômica do governo tem feito sua parte. Só precisa de parar a especulação de interesses privados, de empresários que não têm o desejo que esse Brasil cresça. Mas a produção, toda a economia do Brasil, ela está indo no caminho certo. Eu acredito que nós teremos grande sucesso, mesmo passando por esse momento. Muito bem, estamos conversando com o ex-prefeito da cidade de Xangrande, Daniel Alves. Você que está acompanhando nossa live, muito obrigado a você por estar conosco. Estamos batendo um papo sobre as eleições deste ano, falando de eleições de 2020, falando de gestão pública, debatendo o Estado, o município, o país, enfim. Daniel, voltando agora para o cenário político de Gravatar, inclusive a gente vai prosseguir até o final da nossa entrevista falando sobre Gravatar, e ainda de alguma forma entrelaçado com o assunto do governo federal, você tem uma adesão recente ao PSC, que é a chegada de Gilson Neto, que hoje ocupa um cargo importante na gestão do presidente Jair Bolsonaro. E como é que você vê essa chegada de Gilson Neto ao PSC de Gravatar? Olha, Ismael, foi muito importante a chegada dele, como o Eduardo e tantos outros, né? A família Machado, eu sempre tive um amigo, iniciei com Gilson Machado, quando eu votei nele 3 vezes para deputado, né? E a gente sempre teve um relacionamento muito bom, tanto com Gilson, como João, toda a família, né? E é importante esse trabalho agora que Gilson está fazendo junto ao setor em que ele representa, né? Que é na área da Impetu. Ele é um homem que mostrou que é guerreiro, que é bom e que é lutador. Então, o PSC se fortaleceu e o PSC está fortalecido na cidade de Gravatar e nós estamos certos de que vamos fazer algo muito significativo nessa eleição. O PSC é um partido que tem a ideologia de direita. Você, como falamos há pouco tempo, apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018, inclusive continua avaliando de forma positiva seu governo. E existe diálogo entre você e pessoas que têm uma linha de pensamento divergente da sua, ou seja, pessoas que são de esquerda, ou você de forma alguma dialoga com essas pessoas do ponto de vista político? Olha, Ismael, politicamente eu discordo de algumas pessoas pela sua ideologia, pela sua visão, mas eu não tenho dificuldade de conversar com nenhum segmento. Seja de esquerda, de extrema esquerda, eu sempre tive um bom entendimento. E hoje, na cidade de Gravatar, todos os segmentos políticos eu tenho um respeito muito grande. As pessoas que o representam, seja direita, seja de esquerda, são pessoas responsáveis. Eu tenho tido, assim, uma admiração por essas pessoas
e pelo bom relacionamento que a gente tem. Eu não tenho dificuldade. Cada ser humano tem o direito de escolher o que é que quer. Os que escolhem o erro, eles vão estar no caminho do erro. Os que escolhem acertar, vão estar acertando e vão estar contribuindo para que o nosso município possa ter um desempenho significativo e o que a população deseja. Então você considera que é importante a presença de pessoas que pensem diferente, pessoas que têm uma linha de esquerda, é importante dentro do processo, na sua visão, até mesmo dentro de um conjunto como um grupo? Você acredita que essas pessoas com opiniões contrárias podem sim colaborar para um equilíbrio político, administrativo? Claro, Ismael. As pessoas que têm o segmento contrário, mas que não seja contrário à população, nem ao desejo de construir, trazer a prosperidade e trazer a melhoria, essas pessoas é necessário fazer parte do processo, é necessário estar discutindo, porque eu tenho que saber como os segmentos sociais eles pensam e o que eles desejam para ser implantado junto a uma gestão pública. Porque pessoas que estão lá na esquerda, que às vezes é visto como uma pessoa mal, não é. É pessoas que reprovam quando se explora a população, quando se desvia o dinheiro público. E está num partido, às vezes, que você diz aquela pessoa talvez não seja uma pessoa bom de a gente estar se relacionando. Mas, ao contrário disso, essas pessoas têm muito a dar e têm muito a contribuir. O nosso pensamento é que dentro do grupo de oposição que nós estamos, todas as pessoas são importantes. Não vejo nenhuma que não seja. Daniel, você acredita que partido define pessoas? Aqui no Brasil a gente temos visto uma polarização muito grande, essa questão ideológica, direita e esquerda. E tem muita gente que chega até a dizer, fulano é no partido A, então não presta, fulano é do partido B, não presta. Você acredita que partido define ou que em todos os partidos tem gente boa, como também tem gente que nem sempre é produtiva, digamos assim, ou honesta? Enfim, como é que você vê essa questão partidária? Olha, a questão partidária, o interessante é a ideologia que ela apresenta para a população. A ideia, as propostas, o que ela pode trazer de bom para a população. Tem partidos que têm os seus estatutos, que ele fere o direito, fere a família, mas não significa que você vai estar fazendo o que o partido quer, o que o partido pensa. Na verdade, o ser humano, cada pessoa é uma pessoa diferente. Se você é uma pessoa digna, você vai ser digno a vida toda. Se você é uma pessoa que tem o desejo de contribuir para o bem dos outros, do terceiro, na área pública, você vai ser o mesmo, você não muda. Quem fez errado ontem vai continuar fazendo hoje. Quem mudou sua vida, tomou decisões corretas e passou a andar na mão, vai estar acertando. Então, a questão partidária, você pode estar em qualquer partido. Claro que quando você tem uma visão de querer fazer o melhor, tem partidos que não dá para você. Mas não significa que estando em tal partido, você é uma pessoa desprezível ou é uma pessoa que não tem nada a dar. Todo mundo tem algo a contribuir. Às vezes está errando porque está sendo mal orientado, mas todos têm a sua parcela de contribuição. Muito bem. Um desafio muito grande e maior do que sempre foi para os gestores, principalmente no pós-pandemia, é a geração de emprego. A economia do mundo inteiro, como foi dito aqui nessa conversa, está afetada pela pandemia e suas consequências, e gestores em todas as suas esferas terão que ter atitudes, ações que possam minimizar isso, cada qual em seus campos, como, por exemplo, a geração de emprego. O que é que você tem em mente
Se você tem, o que é que você propõe para Gravatar nesse quesito de geração de emprego, caso venha a ser prefeito de Gravatar, a partir de 2021? Olha, Ismael, uma vez que eu ganho a eleição em Gravatar, eu seja candidato e ganho a eleição, eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é acabar com a burocracia que existe em Gravatar. Em Gravatar, quem tem uma casa e não tem documento, não faz, porque o imposto cobrado, às vezes, é maior do que o valor da casa. Há muitas leis que precisam de ser ajustadas, modificadas, para trazer a facilidade daquele que quer investir. Facilidade, eu digo, trazendo toda uma estrutura em favor dos investidores. Né? Nós temos um imposto muito caro em Gravatar, teve ano de aumentar 100%, 80%, isso é inconstitucional e ilegal. Nós temos também em Gravatar, que é uma punição muito severa contra os moradores da zona rural. O morador da zona rural paga iluminação pública. Meu amigo, tudo que você paga na vida, seja o esgoto, seja o saneamento, seja a pavimentação que é feita na sua rua, você está recebendo um serviço. Iluminação pública também não é diferente. Todos os agricultores, tem agricultor de pagar mais de R$1.000 de iluminação pública quando não tem um serviço da prefeitura. Então, é muitas dificuldades que a prefeitura criou ao longo desses anos, trouxe um valor muito alto para os impostos, que são inconstitucionais, que precisa de ser revisto, tá certo? Então, eu vejo assim, nós precisamos de criar um distrito industrial em Gravatar, para gerar emprego. Nós precisamos de criar uma maternidade em Gravatar, para que o gravatarense não precise de depender nem de políticos, nem de terceiros para se utilizar desse benefício, que é um direito que o SUS dá à população. Nós temos que trazer para Gravatar universidades. Em Garanhuns, você tem, parece que é em torno de 15 universidades. Em Gravatar não tem nenhuma. O que é que está acontecendo? Falta o quê? Gravatar fazer a parte dela. Nós temos que oferecer terrenos, oferecer o que a legislação permite em termos de benefício, para que venha o investimento. Nós precisamos de trazer universidades para Gravatar, vai gerar emprego. Nós precisamos de trazer indústrias, fábricas, empresas, vai gerar emprego. Nós precisamos de desburocratizar a construção de condomínios, de casa, de formas que aquele que vai investir não tenha que pagar um preço. Nós, assim, ouvimos muitas conversas de que pessoas que foram fazer condomínio teriam que pagar 25% quase do valor do investimento deles só de imposto. E às vezes chegando até mais, de formas indecentes e incorretas. Isso precisa ser ajustado. A Câmara de Vereadores tem toda uma competência para ajustar isso junto com o gestor público, com o prefeito, né? E uma vez que a gente esteja nesse processo e chegue lá, nós vamos estar resolvendo essa situação para trazer empregos de imediato. Porque após a pandemia vai precisar de gestores com competência, com uma visão de honestidade muito grande e a capacidade de trazer recursos e de dar oportunidade aos empresários para gerar emprego. Né? Nós temos uma categoria em Gravatar que tem que se pensar nela após a pandemia, que é a área agrícola, né? Os produtores de flores e tantos outros produtores agrícolas que estão numa situação de caos, né? Nós que, por exemplo, quem produz graviola, a polpa da graviola, a pasta não tem mais onde vender. Então, isso são desafios que, uma vez que se tome as medidas corretas, vai haver grandes gerações de emprego e vai haver oportunidades excelentes
para a população de Gravatá trabalhar e a gente retomar, após a pandemia, um crescimento justo e digno que Gravatá precisa. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista, a gente tem 3 minutos e nesse momento, Daniel, você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, Ismael, eu queria voltar àquele assunto que você me indagou sobre a questão de professores. Qualquer cidadão de Gravatá que tiver dúvida, eu estou à disposição para lhe mandar todo um relatório de como foi a nossa gestão com os professores, e eu não tenho nada contra os professores de Xangrande, nem eles têm contra mim. Eu tenho paz com todo mundo, tá certo? Eu quero dizer que em Xangrande, até hoje, graças a Deus, aparecem algumas pessoas que por trás de um microfone ou por trás das redes sociais nos atacam de forma incorreta. Para esses eu tenho a justiça. E a maioria das pessoas que tem dado a nós um apoio, hoje, depois de todo o trabalho que eu fiz em Xangrande, eu sou uma pessoa, graças a Deus, que recebo um carinho muito grande de toda a população. Não importa se são pessoas que estão com o atual prefeito ou não, mas todos me tratam da mesma forma. E hoje eu só quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu sou um homem vencedor, aos 64 anos eu me sinto de pé, com os olhos firmes, com o mesmo desejo de fazer sempre o melhor e contribuir junto com aqueles que desejam trazer a melhora para o município de Gravatá. Eu estou pronto para contribuir da forma que Deus assim determinar. Muito bem, a gente agradece ao ex-prefeito da cidade de Xangrande, Daniel Alves, pré-candidato a prefeito de Gravatá, foi nosso entrevistado desta quarta-feira.